Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, continuando aqui com a história do Egito, um pouquinho, uma pitadinha sobre o Egito. Veja bem, pessoal, que vocês estão vendo aí um homem sentado em uma pedra. Agora eu fico pensando como que eles cortavam essas pedras, como que eles colocavam elas ali em cima uma da outra ali, fazendo essas pirâmides. Você olha lá no fundo, lá, uma enorme pirâmide, pessoal. Quando a gente começa a pesquisar, estudar um pouco sobre o Egito, a gente fica maravilhado com tantas informações que a gente vai obtendo sobre o Egito. E essas informações, pessoal, sobre o Egito, vai agregando mais o nosso conhecimento. E assim a gente começa a entender um pouco mais sobre a Bíblia. Você pode ver que do lado desse homem aí tem uma enorme pedra, pessoal. E como que eles cortavam, né, essas pedras? Essa é a pergunta que eu sempre faço para mim mesmo, né? Que aí a gente começa a pesquisar, ver como que eles trabalhavam lá. Por isso que eu sempre falo, né? E falei nos vídeos anteriores, né? Que a tecnologia do Egito, na época deles lá, era bem avançada, né? Porque construir uma pirâmide dessa aí, do jeito que eles construíram na época deles ali, né? Ainda mais eu que já trabalhei na construção civil, tá? Você colocar uma pedra dessa em cima uma da outra aí, imagina o trabalho que não dava, não é mesmo? Então a tecnologia deles ali era muito avançada mesmo, pessoal. E nós vemos, pessoal, também eles escrevendo as leis deles também. Vou falar um pouco sobre as leis deles aqui. Então, pessoal, como eu falei para vocês no vídeo anterior, aí, é muito difícil você estudar a Bíblia sem estudar um pouco do Egito, porque sempre a Bíblia vai estar falando sobre o Egito no Antigo Testamento. E quando a gente começa a pesquisar o Egito, para a gente entender um pouco mais sobre a Bíblia, eu fui observando, tá, pessoal, que os redatores ali, eles vão colocando que o Deus deles, né, os hebreus ali, né, no Antigo Testamento, que o Deus deles não se agradava muito do Egito. Mas será o porquê que eles não se agradavam do Egito? O Deus que eles acreditavam, né? E aí, quando eu comecei a pesquisar para saber sobre o Egito, foi aí que a gente foi descobrindo, né? Foi descobrindo que, na verdade, é uma tentativa política, né? Porque ele viu, né, os redatores da Bíblia, do Antigo Testamento, que o Egito era uma potência muito grande e em ciência e muitas coisas ali, pessoal, eles estavam muito avançados. Então era o quê? Era um chamativo para a população descer para lá, né, para trabalhar lá, para buscar algo novo, como se fosse você que mora no Brasil. Talvez você quer sair fora do Brasil para tentar uma vida melhor, né, lá fora, quer ganhar um pouco de dinheiro a mais. Aí as pessoas que estão aqui, que talvez não quer que você saia daqui, aí fica menosprezando os países lá fora, né? Fica menosprezando, falando que Deus não se agrada do país tal, etc e tal, né? Ou seja, fica colocando medo nas pessoas para as pessoas não saírem daqui do Brasil e tentar uma vida lá fora. Então eu vejo dessa forma, pessoal, quando eu começo a fazer a leitura da Bíblia. Porque o Egito, como eu tenho mostrado para vocês aí, se vocês pesquisar também, vocês vão ver, o Egito era uma potência na ciência, as leis ali a respeito dos homens ali, das mulheres também. E é interessante que as leis favoreciam muito a mulher, né? Tinha quase assim, os direitos iguais para a mulher. Até sobre o casamento, que eu estudei um pouco sobre o casamento. A mulher, quando ela casava, se ela quisesse pedir o divórcio, ela poderia pedir o divórcio também, que ela não pagava nada, né? Não arcava nada. Agora já o homem é diferente, né? O homem, se ele pedisse o divórcio, pessoal, ele tinha que arcar, né, com as despesas todas. Então era bem interessante as leis do Egito. Então quando a gente começa a pesquisar as leis do Egito e vai comparando também com a Bíblia, você vai ver que muitas leis do Egito ali é muito parecida com as da Bíblia. Ou seja, as leis do Egito já existiam, muito mais antigo do que as leis da Bíblia, do não matarás, né? Do adultério também, que se uma mulher comete adultério, como está na Bíblia, a mulher vai ser apedrejada. Então tinha muitas leis, pessoal, quando a gente começa a comparar com as leis do Egito e as da Bíblia, você vai ver que é bem parecida as leis, bem parecida mesmo. Então eu vejo, pessoal, que as leis da Bíblia ali, elas vão sendo adaptadas, né? Por exemplo, o não matarás já existia, o não matarás já existia.
muitas leis da Bíblia, se você for analisar, não só no Egito, né, nas leis do Egito, como da Babilônia também, você vai pesquisando aí, vocês vão comparando, fazendo uma comparação com as leis que foram inseridas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Egito também tinha a lei lá que a mulher tinha que vestir, né, o vestido longo, que não podia vestir vestido curto, tinha que vestir um vestido longo. E aí quando você compara com o Novo Testamento, no Novo Testamento tem até nas cartas paulinas, que a mulher, né, não pode vestir vestes que ficam mostrando o seu corpo, etc e tal. Ou seja, lá no Egito já tinha essa lei, que a mulher não podia andar com roupa curta no meio da população ali, que era até um crime, né? Uma afronta às leis deles ali. Então as mulheres não podiam andar com vestido curto. Então quer dizer, aí você vai rastreando e vai vendo que antes do apóstolo Paulo, que está lá no Novo Testamento, né, colocando essas leis aí dentro da igreja, que a mulher não podia usar vestido curto, né, que a mulher não podia cortar o cabelo, mas aí você vai rastreando tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, você vai observar que essas leis, pessoal, estão já inseridas nos códigos ali do Egito, na Babilônia também. Então você vai ver que a Bíblia, os redatores estão fazendo o quê? Adaptações para a Bíblia dessas leis. Adaptações, as leis já existiam. É claro que eles vão falar que foi, né, o Deus que eles acreditam, né, os hebreus vão falar que foi o Deus que eles acreditam, que deu as leis para eles, que Deus falou com eles, que Deus inspirou eles. Assim também, pessoal, nas outras crenças também, era assim que eles faziam. Era assim que eles faziam. Eles usavam a ideia de Deus de cada lugar e eles pegavam para que as pessoas pudessem assim respeitar as leis deles. Então cada local tinha sua ideia de Deus. Então eles iam adaptando as leis de uns, né, adaptando para aquele local, para aquele povo, e aí eles diziam, né, que os deuses tinham inspirado eles, que os deuses tinham escrito. Tanto é que no Egito, como eu mostrei para vocês em vídeos anteriores aí, o Egito escrevia realmente nas pedras. O Egito escrevia, tem provas aí, né? Provas aí datadas aí nas pedras aí que eles escreviam realmente. Agora, quando a gente pega na história de Moisés, né, a gente não acha nada escrito nas pedras, dessas leis que supostamente eles falam que Deus escreveu nas pedras, né? Então você vai pegando o quê? Que dentro da narrativa de Moisés, pessoal, do Êxodo, não tem verdade nessas narrativas. E as outras leis que vocês vão ver tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você faz um rastreamento, você vai ver que no Egito essas leis já existiam. Na Babilônia também já existiam essas leis, pessoal. Até o olho por olho e dente por dente, se a gente for dar uma analisada lá no Código de Hammurabi também, esse olho por olho e dente por dente, que está na Bíblia, já veio da onde? Veio do Código de Hammurabi. Veio do Código de Hammurabi. Então, quando a gente vai rastreando essas leis que foram inseridas dentro da Bíblia e fazendo os estudos no Egito, né, e dos outros códigos, né, aí a gente vai pegando que foram feitas adaptações. Eu estou vendo assim que foram feitas adaptações de outras leis. Então, meus amigos, tá aí mais um vídeo aí para vocês. Comente aí, deixe seu comentário, curte aí, dá uma força aí pra gente. É isso aí, valeu, tchau, tchau.